Pai do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para nós orarmos, deixa uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Jonas, capítulo 4. Vamos orar ao Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, nos colocamos diante de Ti para pedir perdão das falhas, pensamentos e omissões. Pai, precisamos do Teu favor, precisamos do Teu cuidado, renova, transforma, cura e liberta no dia de hoje, Senhor. Acampa Teus anjos ao redor desse meu irmão, dessa minha irmã, acampa Teus anjos ao redor dos meus filhos, do meu cônjuge, guarda a nossa entrada e a nossa saída, em nome de Jesus, amém. A palavra do Senhor em Jonas, capítulo 4, diz assim: Mas Jonas se afligiu em extremo e ficou irado. Por que Jonas ficou irado, né? Se afligiu ali em extremo. Porque ele tinha, logo no começo do livro de Jonas, nós vamos ver que Jonas, ele foi incumbido, né? Foi dado para ele uma missão dele ir pregar em Nínive. E nós sabemos da desobediência de Jonas que ele recusa e foge de Deus, né? Aí o Senhor envia a tormenta e as orações dos marinheiros, né? Onde é revelado ali, Jonas é mandado que fosse orar. Então nós vamos vendo que foi um processo a vida de Jonas de querer fugir do chamado, né? Da missão que ele tinha para realizar. Ele foi lançado no mar, aí ele confessa, né? Ali, antes de ser jogado no mar, e daí ele vai parar dentro da barriga de uma baleia por 3 noites, 3 dias. Aleluia. Então agora ele, de novo, ele é ordenado a voltar a fazer o que ele foi chamado. Então ele se arrepende e Deus então dá uma chance e ele vai fazer cumprir aquilo. E quando ele prega para Nínive, para aquele povo, um povo cruel, um povo em rebelião, um povo na idolatria, um povo que estava totalmente fora da direção de Deus, totalmente contaminado. E ele prega, e essa pregação surte efeito, né? E eles se arrependem, e eles pedem perdão, eles voltam ao Senhor. Era um povo muito violento, mas eles se voltam ao Senhor, se arrependem de todo o mal que eles tinham feito. E aí a gente vê no verso 10 do capítulo 3 que, ó, e viu Deus o que eles fizeram, como se arrependeram do seu mau caminho e se arrependeu do mal que havia dito que lhe faria e não fez. E quando Deus se arrependeu do mal que faria a eles, é porque viu no coração deles um arrependimento verdadeiro e eles se voltaram ao Senhor. Então Deus, ele ama toda a tua criação, toda a alma para Deus tem um valor. Mas Jonas se afligiu em extremo e ficou irado. Por quê? Como assim? Ele não ficou feliz que um povo estava sendo salvo, né? Ó, e orou ao Senhor. Além dele ficar irado daquele povo ter se arrependido, ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu dizia estando ainda em minha terra. Por isso me apressei a fugir de Tarsis, porque sabia eu que tu és Deus compassivo e misericordioso, tardio para zangar e de grande benignidade, e que te arrependes do mal. Então, Jonas, ele tinha consciência da bondade de Deus. E ele sabia que se aquele povo se arrependesse, Deus iria perdoar. Mas ele era tão egoísta que ele não queria, porque a religiosidade humana, né, o pensamento do homem, a consciência moral do homem por si própria, ela quer julgar o outro como: você é mal, você merece o mal. Você fez o que é ruim, você merece o que é ruim. Mas para o outro, mas quando sou eu que cometo a falha, eu quero a misericórdia de Deus. E ali Jonas, ele estava como? Ele estava nesse papel de julgador. Ele não queria obedecer porque ele achava assim: esse povo não merece o arrependimento. Mas se fosse com um dos dele, do povo que convivia com ele, ou ele próprio, ele queria misericórdia. Assim, quando ele desobedeceu a Deus, estava dentro da barriga do peixe, ele
pediu misericórdia e Deus deu uma segunda chance. Então, isso nos chama a olhar quanto o ser humano é egoísta. Ele merece o arrependimento, ele merece estar bem, o outro não, né? Então ali, ele ainda foi ousado, foi lá orar a Deus, dizendo, Senhor, não foi isso que eu pedi, né? Eles mereciam ser punidos. Ao verso 3. Agora, pois, ó Senhor, rogo-te que me tires a vida, porque melhor é a morte que a vida. Então, ele ali preferia morrer do que ver aquele povo salvo em Deus. Que egoísmo de não estender a mão, de não entender que toda a criação é importante, toda alma vivente é importante para o nosso Deus. Ó, e o Senhor lhe disse, fazes tu bem em irar tanto? Deus perguntando, você está tendo uma atitude boa, Jonas, em irar tanto? É certo isso que você está fazendo? E saiu Jonas da cidade e acampou-se ao oriente dela, e fez ali uma cabana, e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então ele saiu ali, né? E foi no seu conceito, não, vou ficar aqui olhando, porque ainda pode ter uma possibilidade de Deus destruir essa cidade. Ó, e o Senhor Deus fez nascer uma boboreira, a qual cresceu sobre Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de libertar o seu mal-estar. E Jonas alegrou-se grandemente pela a boboreira. Mas ao vir a alvorada do dia seguinte, Deus preparou um verme, o qual feriu a boboreira, e esta se secou. E aconteceu que, ao sair o sol, preparou Deus um vento oriental, calmoso com o calor abrasador. E o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele se deprimiu. E desejava a morte, dizendo, melhor seria para mim a morte do que a vida. Então disse Deus a Jonas, fazes bem, por que tanto te iras por causa da boboreira? E ele respondeu, muito me revolto até a morte. Veja, Jonas, ele não queria que aquele povo se convertesse, tivesse a misericórdia de Deus. Mas agora, quando essa boboreira que lhe fazia sombra foi devorada, Deus enviou-lhe um verme para devorá-la, ele ficou indignado. Então Deus diz, né, a ele, fazes bem? Porque tanto te ira por causa de uma boboreira? E ele respondeu, muito me revolto até a morte. Como ele pode, né? Porque ele olhava para o ego dele, para ele. A boboreira também, ali, era um benefício para ele. Ele causava sombra, né? Estava trazendo ali algo bom. Então, Deus, ele pergunta, não era motivo, né? E apesar dessa atitude desse profeta, que foi tão infantil, né? E tão egoísta, Deus ainda teve muita paciência com o profeta. E Deus continuou, e disse o Senhor, tiveste tu compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem tu a fizeste crescer, que no espaço de uma noite nasceu, e no espaço de outra noite pereceu? Então, Deus está dizendo, olha, tá vendo? Você teve compaixão dessa boboreira, que você não plantou, você não regou, e que apareceu aí, né? Na qual você não trabalhou nela. Então, aqui, Deus tá dizendo a ele, olha, você está preocupado com a perca de algo que não foi você que fez, né? Então, você está preocupado com algo que representa, que não é teu, não é algo pessoal teu. Você está irado. E olha o que Deus diz, não terei eu compaixão de Nínive, aquela grande cidade onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e ainda muitos animais. Então, Deus diz aqui que esse povo não sabia discernir.
quando ele fala que, ó, e não sabem discernir entre sua mão direita e tua mão esquerda. Por quê? Eles não sabiam discernir. Porque não tinha quem pregasse, não tinha quem falasse. Então, o Senhor diz, se você teve dó de uma boboreira que nem foi você quem criou, imagina eu, de um povo que foi criação minha, de um povo que eu criei, e que ainda eles estavam como cegos, como perdidos, que não sabia discernir entre o bem e o mal. Por acaso não teria eu compaixão desse povo, né? E ainda dos animais. Então nós aqui temos um entendimento que Deus nos ensina, que toda alma vivente é importante. E não só quando a gente fala do ser humano, também dos animais, né? Quando ele fala, e ainda muitos animais. Porque se você tem um animalzinho, você também tem que cuidar dele. Você também tem que cuidar dele. Você tem esse dever, né? Tem pessoas que falam que ama o ser humano, a vida, aquela coisa, mas maltrata os animais. Então, aqui o Senhor, ele fala, né? Aqui, que por um acaso é justo você querer mandar na criação? Você querer decidir o que pode ser salvo, o que não pode ser salvo? E o homem não pode. Então, quando olhamos para Jonas, ele não foi só um covarde de não querer fazer a vontade de Deus, mas ele, na verdade, foi egoísta. Ele não queria, e Deus quis mostrar o que para Jonas? Olha, Jonas, não foi só um povo escolhido meu que vai ser salvo. Vocês foram escolhidos para serem exemplo, para serem a mão estendida, para ser acolhimento. E em todo lugar que tiver um coração contrito e quebrantado, vai haver arrependimento. Vai haver verdadeiro arrependimento, vai haver salvação. Era isso que Deus estava dizendo. Olha, onde houver um coração contrito e quebrantado, vai haver salvação. E para haver um coração contrito e quebrantado, é preciso que tenha alguém que fale do amor desse Jesus. O amor de Deus para com a tua criação. Que nós aprendemos que mesmo aquele povo não conhecendo, nem discernindo a mão direita e da esquerda, eles eram muito importantes para Deus. Assim como todos que ainda não conhecem a Jesus, que não conhecem a Deus, que não conhecem o cuidado de Deus. Eles são preciosos para Deus e Deus não abre mão deles. A todo momento, Deus quer que eles se acheguem a Ele. Quer que eles venham conhecer esse amor, esse cuidado de Deus. Então, nós vemos que Deus aqui deu uma lição em Jonas. Porque Jonas, ele era egoísta. Ele era o profeta, mas ele estava egoísta. Ele queria apontar e resolver, decidir por Deus quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, quem merece e quem não merece. E quando nós olhamos para nós, na nossa humanidade, nós temos esse péssimo, né, hábito, esse péssimo pensamento, essa péssima consciência carnal em querer fazer justiça com a própria mão, em querer tomar as decisões por nós mesmos, em querer dar ordem a Deus. Olha, quem merece, quem não merece. E Deus, ele só quer uma coisa de nós, que nós venhamos exercer o papel que ele nos chamou para exercer, de ser discípulo, de pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Eu estou aqui fazendo isso, falando da palavra de Deus, que cura, salva, liberta, transforma. E cabe ao Espírito Santo de Deus alcançar a cada um, onde houver um coração contrito e quebrantado, independente das tuas falhas, independente do que você já cometeu na tua vida. É Deus quem vai salvar, é Deus quem vai livrar. Aí quando nós vamos ver lá em Oséias, nessa mesma Nínive, um povo que não se arrependeu, um povo, né, que depois de muitos anos foi lá e ainda cometeu atrocidades, mas muitos foram salvos, muitas gerações, assim como no povo de Deus, muitas gerações andavam bem em retidão diante de Deus. Aí às vezes chegava um rei maldoso, um povo que se contaminava com a idolatria, com a prostituição, e se rebelavam contra Deus, esqueciam, se apartavam do Senhor. Então vinha a ira de Deus. Mas quando toda vez um povo se volta ao Senhor, eles eram dignos de ser salvo, porque Deus olhava o coração arrependido do homem que se voltava a ele. E aqui esse povo se voltou ao Criador. E eles também eram dignos de ser salvos.
não porque eram merecedores, mas porque Deus é um Deus de misericórdia, como Jonas disse aqui no verso 2, né? Orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso dito, não foi isto que eu dizia estando ainda em minha terra? Por isso me apressei a fugir de Tarsis, porque sabia que tu és um Deus compassivo, misericordioso. Então, Jonas, ele tinha plena consciência de que Deus era um Deus de misericórdia, compassivo, tardio de se zangar e de grande benignidade, e que te arrependes do mal. Quando Deus se arrepende de fazer o mal para alguém, derramar a ira dele, que é a punição para o pecado, é porque houve arrependimento. Mas olha, o egoísmo de Jonas, que ele sabendo que Deus, ele era esse Deus misericordioso, ele não queria que essa misericórdia fosse derramada sobre o povo de Nínive. E quantas das vezes o ser humano é desse jeito? Talvez você possa estar diante de um Jonas que ele não quer. Ele sabe, olha, Deus vai derramar a bênção sobre ela, mas não tem a ver com o Jonas, tem a ver com você. Não olhe quando alguém olha para você e fala assim, não é digno, não é merecedor, ela ou ele não é merecedor. Não olhe para o Jonas que possa estar ao teu lado. Olha para a cruz, olha para Jesus, olha o que ele fez por você. Se arrependa de todo o teu coração, porque tem a ver com você. Aqui a salvação de Nínive não tem a ver com Jonas, mas tem a ver com a misericórdia de Deus sobre aquele povo e com o arrependimento que foi brotado dentro do coração daquele povo. Deus usou a vida de Jonas, mas Deus pode usar a vida de qualquer um, assim como Ele está usando a minha hoje, te chamando, volta, se arrependa, né? Se derrame diante de mim. E não tem a ver a respeito de templo, não tem a ver a respeito, mas tem a ver a respeito da cruz. Sim, temos que estar unidos entre irmãos, mas a salvação vai muito além disso. E queira o homem ou não, pode desagradar o homem, mas nós estamos chegando num tempo que a verdade mais do que nunca tem que ser dita. A salvação é muito além de paredes, é muito além de uma religiosidade. E nós temos que estar firmados em Cristo Jesus, porque naquele grande dia, quando Jesus voltar, né, ele vai pedir conta para nós de todas as almas. Ele vai pedir conta para nós de tudo aquilo que foi desperdício na presença dele. Ele vai pedir para nós, olha, porque tanto ritos, né, tantas coisas que foi barreiras, foi impedimento para o povo chegar a mim. Então vai ser cobrado de mim, de você também. Então, daquele que prega, daquele que fala. Então eu quero que você, que ainda não foi a Jesus, que você entenda que o sacrifício de Jesus na cruz vai muito além de uma religiosidade. É salvação, é conversão, é mudança de vida. É transformação. E isso quem vê é somente Deus. Aquele povo se arrependeu. E Jonas, ele sabia, mas ele não queria. Porque ele não é perdoador como Deus. Porque eu e você, se nós olharmos com nossos olhos, com a nossa justiça, a palavra diz que é como um trapo de imundícia. Então, a nossa justiça é tipo assim, olha, é justiça para mim, Deus, mas pro outro ali não. Misericórdia para mim, Senhor, para minha família, para os meus filhos, salvação, cura, para o outro não. Então, Deus, quando permitiu o Espírito Santo de Deus revelar aqui nessa passagem para nós o egoísmo do Jonas. Então, que você não olhe para o egoísmo do homem, mas olhe para a cruz, porque Deus diz na palavra dele que para ele voltar as coisas vão ter que piorar. E vamos dizer, a gente teve um tempo em que as igrejas agora passou uma pandemia, não pôde abrir. Então, se você não aprender a buscar em Deus, ter conexão com Deus, intimidade, se humilhar diante dele, como que você vai ser salvo? Então, você não pode ficar dependente do homem, de um local, de uma igreja. Não que isso te tire, né, o dever de ir cultuar, dizimar, ofertar, de estar entre irmãos. Não, isso não tira, né? Porque isso é uma bênção, uma alegria, é poder estar feliz, estar num lugar agradável. Se você não é bem recebido em algum lugar, pode ter certeza que vai ter uma porta aberta para te abraçar, para te resgatar, para te
a receber como irmão em Cristo Jesus de verdade, né? Com o amor de Cristo verdadeiramente. Então, não deixe de cultuar, se você já tem entendimento disso. Mas eu digo que nós temos que forjar homens e mulheres crentes em Cristo Jesus, cristãos, que esteja firmado verdadeiramente que o dia que vier o dia mau, eles estão ligados na videira verdadeira, eles podem passar pelo dia mau e não vão negar o Jesus, onde eles vão ver a tribulação, vai ver o mal, né, a rondar, eles não vão negar. Nós não sabemos, né? Tem tantas teorias de que Jesus vem antes, no meio ou pós-tribulação. Louvado seja Deus que seja antes. Mas também, se não for a vontade de Deus, né? Eu não gosto de entrar nisso, mas independente se é antes, se é no meio, se é depois, nós temos que estar preparados para passar o que tiver que passar e não negar o nosso Jesus, estarmos atentos aos sinais dos tempos, estar atento para nós não sermos confundidos, que a nossa oração seja todos os dias: Senhor, não permita sermos confundidos, Senhor, não permita sermos enganados pelo inimigo da nossa alma, Senhor, que nós venhamos permanecer na videira verdadeira, em nome de Jesus. O nosso dever é falar desse amor de Jesus, que é esse amor que nos constrange, que é um amor compassivo, um amor misericordioso, tardio de se zangar e de grande benignidade, e né, quando nós nos arrependemos de todo mal. Se Ele, nosso Deus, Ele não poupou nem seu Filho amado Jesus, Ele não poupou. Olha o tamanho do amor de Deus por nós, o amor do Deus Criador. Ele não poupou seu único Filho, unigênito, para nos resgatar, para nos tornar filho. Ele nos tornou filho através de Jesus na cruz. Você acha que não tem solução para o teu problema? Você acha que não tem perdão para a tua falha? Tem perdão, sim. E não olhe para acusações do Jonas, não olhe para o julgamento do Jonas, mas olha para Deus, para a cruz, para Jesus, aquilo que Ele fez por você. Não abre mão de ser salvo, mas se arrependa de todo o teu coração. E todos os dias pede: Espírito Santo de Deus, me mostra, me conduza, me ajuda. Pede ajuda, pede o favor do Espírito Santo de Deus. Todos os dias, que é Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos renova, é Ele quem nos coloca de pé. Ele vai enviar anjos, Ele vai colocar pessoas na sua vida, você vai encontrar pessoas. Eu posso dizer que por um longo tempo da minha vida, eu dou graças e louvores a Deus. A cada pregação que eu ouvi, seja ela pelo YouTube, todos os dias tem ali o canal do Ministério Mudança de Vida, da Bispa Cléo, onde eu me alimento todos os dias pela manhã. Eu sou grata, muito grata por esse ministério. Eu peço a Deus que esse ministério cresça cada vez mais, que eles alcancem cada vez mais almas, no nome de Jesus. E assim como tantos outros que foram, né, importantes para a minha conversão, que de alguma forma agregou todos, independentes. Eu sempre estou orando, intercedendo, porque eu fui uma alma resgatada e eu preciso da misericórdia de Deus todos os dias para permanecer em pé. Eu preciso da graça de Deus todos os dias, o favor de Deus. E eu peço que esse favor de Deus esteja sobre a tua vida hoje. Eu não sei o que você precisa, mas se você está aí arrependido diante de Deus, receba esse favor de Deus na tua vida, receba esse perdão no nome de Jesus. Entenda que Ele pagou um preço na cruz para todo aquele que nele crê. Se você confessar com a tua boca que você crê em Jesus Cristo de todo o teu coração, você será salvo. Então, meu irmão, minha irmã, confesse com a tua boca. Fala teu nome, fala: eu confesso no nome de Jesus. Eu confesso que eu abro mão de todo engano, de tudo aquilo, que eu sou falho, que eu fui pecador, mas que eu preciso da misericórdia. Eu confesso que eu creio nesse Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, coloque-se nas mãos de Deus e não olhe para os Jonas que vão estar aí ao teu redor, a teu derredor. Amém? Então, que você possa entregar a tua vida e peça o favor de Deus.
que um dia do favor de Deus vale muito mais do que 10.000 anos longe da presença do Senhor. Que o Senhor possa ter falado o teu coração no dia de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.